lista dos piores camisas 10 do Mengão. Tenho certeza que o primeiro lugar vai criar polêmica. Sem muita enrolação, vamos falar do Ederson. O cara foi comprado junto a Lazio e chegou no Flamengo para vestir a camisa que já foi de Zico. Petkovic, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador e hoje é do Arrascaeta. Ederson não pode ser avaliado como uma frustração técnica, pois uma sequência pesada de lesões e até mesmo um sério problema de saúde, o cara teve um tumor. O afastaram de muitos jogos. Então Ederson até entra nesta lista pela expectativa criada. Mas não farei a avaliação mais apurada de sua passagem com a 10 do Mengão. O próximo da lista é Rodrigo Fabre. O cara teve uma passagem tão apagada no Mengão que é muito difícil conseguir imagem dele com a camisa do Flamengo, cara. Ele chegou em 1998, vindo do Real Madrid, que foi campeão da Champions no mesmo ano e venceu o Vasco no Mundial. Ele chegou cheio de moral e já vestiu logo a 10. Mas aí, ele achou uma boa ideia, tretar com o Romário. Chegava na entrada da área e sempre chutava, nunca tocava a bola pro baixinho. Resultado, Romário continuou no time e Rodrigo Fabre, com tudo o que poderia apresentar, saiu de cena. Não foi uma passagem totalmente ruim, mas muito abaixo do que era esperado. O próximo da lista é Nixon. Em 2012, o Ronaldinho Gaúcho saiu do Flamengo, alegando salários atrasados, e alguém achou uma boa ideia dar a camisa 10 para o garoto que estava subindo da base. E aí nem entra questões técnicas, mas a comparação foi inevitável. E ao comparar o R10 com o Nixon, o torcedor do Flamengo quase infartou. Usou ainda outras camisas no Flamengo. Foi emprestado algumas vezes, mas nunca virou o jogador que alguém acreditou que ele seria a ponto de dar a camisa 10 do Mengão para ele. Esse é mais um que fica difícil fazer uma avaliação, mas uma coisa é certa, jogar com a 10 do Flamengo. Isso não dava para ele não. Se você reclama de Samuel Lino, é porque você não viu o Gabriel jogar com a camisa 10 do Flamengo. O cara não era rápido, não tinha bom passe, não era driblador, por ser franzino, vivia caindo e mesmo assim estava sempre jogando. Esse foi um dos que mais me irritaram jogando com a 10 do Mengão. Ele só não está em primeiro lugar, como o pior camisa 10 do mais querido, porque outros conseguiram a façanha e a proeza de serem piores que ele. Cruz credo. Continue acompanhando esta lista e veja como estes jogadores conseguiram ser tão bizarros, atuando com a camisa 10 do Flamengo. Em 6 longos anos de Flamengo, ele atuou em 214 partidas. E agora dá para você ter uma pequena noção da minha revolta. O cara só fez 23 gols em 6 anos. Só para você ter uma noção, o Cebolinha, que vive machucado, já fez 21 gols em 4 anos de Flamengo, jogando 175 jogos, a maioria saindo do banco de reserva, ou jogando como titular num time misto e ainda assim saindo no segundo tempo. É dose para leão raivoso. O próximo craque! O próximo da lista é o argentino, canhoto, que só tinha 22 anos e era uma grande promessa. Lucas Mugni! Ele não era ruim, mas sabe aquele tipo de jogador que vive de lampejos? O jogador sabor craque. Apenas sabor. O Mugni foi uma espécie de Negueba argentino. O Vanderlei Luxemburgo até tentou mudar a posição dele e colocou ele como volante, mas aí o cara não marcava. Então, como meia não era isso tudo, como volante era sem sangue, ele teve contrato com o Flamengo entre 2014 e 2018, mas foi emprestado durante um período. Foram 51 jogos com apenas 5 gols. Só para comparar, se bem que não tem comparação, mas no pior ano do Arrascaeta no Flamengo, em 2021, ele fez 35 jogos com 9. Eu disse 9 gols. Mugni fez só 5 em 51 jogos. É para pirar o cabeção da galera. E chegamos no top 5. O ano era 2013. E o Flamengo começava a estruturação financeira do clube. Vou deixar aqui um card do vídeo que eu explico como você pode se erguer financeiramente usando o método que o Flamengo usou. Alegando não ter condições de efetuar o pagamento dos salários em dia, a diretoria encerrou o contrato do Wagner Love, para pouco depois trazer o Carlos Eduardo, que ganhava o mesmo salário. Esse foi um daqueles casos em que o cara se destaca jogando num time mediano, mas quando chega no Flamengo, não aguenta a pressão. Carlos Eduardo só fez um gol, e mesmo assim, porque a bola bateu na trave. E sobrou limpa para ele quase em cima da linha. O Elias, volante que jogou na mesma época, foi muito mais importante para a equipe e teve muito mais participações em gols. Pelo menos, Carlos Eduardo ficou pouco tempo na Gávea. O ano era 2008, tempos de vacas magras no Flamengo. Eis que o Mengão anuncia a contratação de um meia argentino, canhoto, que jogava no River Plate
A expectativa foi gigantesca. Eis que chega o Sambuesa. Tá bom, eu assumo. A culpa não foi dele, até porque ele se machucou e acabou jogando apenas 7 jogos. Mas para quem estava esperando o novo Maradona, ver este bagre foi terrível. Talvez ele nem mereça uma posição tão alta nesta lista, mas acaba seguindo a mesma linha do Mugni. Argentino, canhoto, camisa 10. Logo pensamos em Maradona ou Messi. Aí vem Sambuesa. A piada já estava pronta. Queria o Maradona e veio uma torta com sabor de framboesa. Nem gol o cara fez. E saiu sem deixar saudades. Se você chegou até aqui, é porque você foi escolhido, cara. É isso mesmo. Você foi escolhido para deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Me ajuda a divulgar, compartilhando com seus contatos. Dá essa moral aí. Agora vamos para o top 3 dos piores camisas 10 do Flamengo. O número 1 vai criar polêmica. Adrian. Lembra dele? A Europa inteira em alerta. Jornais italianos falando sobre o interesse do Milan. Expectativas elevadas sobre o garoto da base, que chegou a ser chamado de novo Zico. E sim, ele chegou a usar a camisa 10, já que no passado não existia numeração fixa. Ele é o que eu posso chamar de eterno futuro craque. No Flamengo, entre indas e vindas foram 55 jogos com apenas 3 gols marcados. Só para comparar, o Lucas Paquetá, até a data em que este vídeo foi editado, já fez os mesmos 3 gols em seu retorno ao Flamengo em menos de 10 jogos. E para não falar que estou falando demais, o Adrian hoje tem 31 anos e tem apenas 25 gols na carreira inteira. E olha que ele jogou nos Estados Unidos. Meu irmão, até o Negueba fez mais pelo Flamengo do que ele. Agora eu vou falar do pior jogador que já vi vestir a camisa do Flamengo. E quando eu explicar quem é o primeiro da lista, você vai entender por que ele ficou em segundo. Walter Minhoca. Até o nome é ruim. O cara jogou num time do interior de Minas, o Ipatinga, que fez uma boa campanha na Copa do Brasil. Como sempre, o Flamengo inventa uma crise e demitiram o técnico. Aí contrataram o Ney Franco, que era técnico do Ipatinga, e ele trouxe um pacote, um monte, um combo de jogadores de lá. E foi assim que nosso amigo Minhoca chegou ao Flamengo. Fica difícil definir ou qualificar as atuações do Minhoca com a 10 do Malvadão. Talvez se ele tivesse usado outro número, se ele chegasse de mansinho conquistando seu espaço, a história poderia ser outra. Mas deram a 10 para ele. Foram ao todo 18 jogos pelo Flamengo e ele não fez nenhum gol. Melhor camisa 10 no Flamengo, Walter Minhoca ou Gabigol? Walter Minhoca. Tá certo. É duro ouvir isto, mas nosso amigo Minhoca tá certo. O pior camisa 10 da história do Flamengo foi o Gabigol. E eu vou te explicar. Com a camisa 9, ele foi um dos maiores ídolos do time. Com a camisa 99, ele fez gol em final. Mas com a camisa 10, além de uma queda brusca de rendimento, ele não fez um exame antidoping e arrumou um problemão na época. Depois ele apareceu com a camisa do Corinthians. Depois, ele tretou com o Marcos Braz. Gabe foi tão ruim com a camisa 10 que as negociações para a renovação de seu contrato foram canceladas. E diferentemente dos jogadores citados anteriormente, que jogavam numa época onde era normal trocar o número da camisa, Gabriel Barbosa foi proibido de usar a camisa 10, ao ponto do Flamengo fazer um pedido oficial à Conmebol para que a troca do número fosse liberada. É muito bizarro. Então, para os torcedores rivais que vivem falando que o Flamengo só tem torcida modinha, eu já tive que aturar toda esta seleção de craques usando a 10 do meu time.